Está no ar o programa Lições da Bíblia. Você, mais uma vez, é muito bem-vindo aqui ao programa. Você sabe que aqui nesse programa a gente abre a palavra de Deus dentro de um tema específico e procura estudar aquele tema para termos um conhecimento importante para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Você sabe que nessa temporada nós estamos estudando aqui no programa a unidade em Cristo. Eu tenho aqui em minhas mãos este manual que faz parte já do nosso programa. Usamos este manual para retirarmos dele todo o conhecimento que precisamos para a nossa discussão, nossa saudável discussão. E dentro do tema Unidade em Cristo, hoje nós vamos estudar o segredo para a unidade. Será que existe um segredo? Se existe, o que eu posso fazer para conhecê-lo, praticá-lo, para ter uma vida cristã saudável? Você que é um cristão evangélico, adventista, católico, você que nos acompanha de qualquer lugar desse Brasil e dentro da sua fé, o que você precisa fazer para entender a unidade em Cristo, viver e praticar? Dois amigos estão voltando ao programa, estiveram na semana passada, são os amigos pastores Carlos Campitelli e Felipe Amorim. Vocês são muito bem-vindos, viu, pastores? Obrigado, pastor. Mais uma vez aqui ao programa. Bem-vindo, pastor Campitelli. Obrigado, pastor. Uma alegria estar novamente aqui. Alegria nossa, pastor. Na semana passada eu já havia apresentado, mas é importante eu apresentar de novo. O pastor Carlos Campitelli é o nosso líder para os jovens adventistas para a América do Sul. Vamos usar aqui, para resumir aqui, esses países da América do Sul. Então ele faz todo o projeto com os jovens, aplicando os jovens na missão, dando foco na missão de Cristo. Então, o pastor Campitelli tem feito esse trabalho bastante importante, não é, pastor? Com essa juventude vibrante aí. Tem sido uma bênção, realmente, né? A nossa juventude é maravilhosa e sempre feliz. E a alegria de poder liderar todo esse movimento, né? Da juventude nesses 8 países aqui da América do Sul. É verdade. Ao lado do pastor Carlos Campitelli, eu tenho aqui nosso amigo pastor Felipe Amorim, que também esteve a semana passada. Ele é líder de jovens para a região norte do estado de Santa Catarina. E o pastor Felipe Amorim também tem um programa de rádio. Aqueles que ouvem a Rádio Novo Tempo já sabem que, já conhecem a voz pelo menos. É uma Hoje alegria vai conhecer estar aqui. A imagem. É uma alegria estar aqui na TV Novo Tempo, né? A gente já está envolvido com a rádio há algum tempo e eu espero que o nosso estudo faça a gente crescer espiritualmente. Amém, amém. Vocês acreditam, uma pergunta para os dois, bem rápida, que diante do mundo que a gente está vivendo, é importante investir nas novas gerações, nos jovens, para a gente não perder uma geração e perder para os costumes desta vida, para o mundo, para o pecado? Como é que vocês veem isso, pastor Campitelli? Sua palavrinha, depois pastor Felipe. Sem dúvida, né? Creio que quando olhamos para a juventude, muitos têm dilemas, né? Mas os jovens estão como perdidos, que os jovens não querem saber nada, com ninguém. Mas, na verdade, nós olhamos para um grande potencial que os jovens hoje têm, né? E as novas gerações, com as suas iniciativas, criatividade, maneiras de perceber o mundo, e sendo bem engajadas, sendo bem orientadas, com uma ação bem clara, entendemos que podem fazer a diferença na vida da igreja e na vida da comunidade onde eles estão inseridos, e por isso vale a pena apostar, investir e, naturalmente, confirmar esses jovens na fé e dar seguimento para aqueles que são hoje os líderes da igreja e serão os líderes do futuro para a nossa igreja, né? Muito bom. Às vezes a gente ouve alguém dizendo assim, olha, investe nos jovens porque eles são o futuro da nação, o futuro da igreja. Mas eu gosto de pensar nos jovens como presente, porque eles têm muito potencial já, agora. E a gente trabalha esse potencial deles agora, já envolvendo na missão da igreja, nas questões sociais e do país como um todo. E quando eles chegarem na vida adulta, eles já estarão prontos para fazer uma nova história, tanto eclesiástica quanto política e econômica e social nesse país. Muito importante isso, né? E fica aqui o nosso abraço a todos os jovens de toda a América do Sul, representados aqui nesses 2 líderes de jovens que estão com a gente já desde a semana passada e vão permanecer com a gente nessa semana também aqui no programa. Pastor Lanza, eu prometi mandar um abraço para os meus colegas
departamentais de jovens lá do sul do Brasil. Eu posso? Manda, rapaz, manda, senão eles vão pegar você Para essa depois. câmera aqui. Eu queria mandar um abraço aí para os meus amigos que são diretores de jovens em todos os estados do sul do Brasil, são várias associações. Um abraço para vocês, pessoal. Bom trabalhar com vocês. E também para minha esposa, eu amo você, amor. Oh, mas uma declaração dessa, vou te falar, hein? Aí derruba a esposa lá em casa, né? Amigos, vamos começar aqui o nosso estudo. Pastor Felipe, você pode orar para nós, por favor? Querido Deus, nós queremos retirar da Tua palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu como um ensino para nós. Nos ajuda para que durante essa nossa conversa possamos chegar naquilo que o Senhor gostaria que nós chegássemos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos direto para o vídeo Palavra do Autor com o pastor Dennis Fortin. Well, let me start first by saying here that agreeing on everything Concordar em tudo não é unidade. Isso não é unidade. Isso é um consentimento em comum. Possivelmente é ter a mesma mentalidade, porém não é unidade. Temos entre nós mesmos e dentro da igreja diferenças, e há poucas congregações locais que são unidas quando se diz respeito a grupos étnicos ou culturais. Todas as congregações locais, pelo menos a maioria, têm pessoas diferentes e, portanto, todos nós teremos opiniões diferentes. E eu acredito que precisamos também entender que cada um de nós vamos às Escrituras, cada um de nós lemos as Escrituras com nossos próprios embasamentos, com os nossos óculos, nossos próprios filtros. O que vemos nas Escrituras, portanto, que nos guia a diferentes opiniões em vários ensinamentos, nos guia a entendimentos diferentes de alguns ensinamentos da Bíblia. E sempre teremos isso. Logo, não precisamos concordar em tudo para sermos unidos. Para a união, primeiramente, como vimos em alguns outros capítulos até agora, no guia trimestral, precisamos entender que temos o mesmo Jesus, que é nosso Salvador, Mestre e Redentor, aquele que logo voltará. Quando entendemos isso, nós temos unidade. É uma unidade espiritual, e essa unidade espiritual deve nos ajudar a transcender acima de nossas opiniões diversas, das pequenas coisas e de todas as nossas maneiras de entendimento divergentes. Sim, sempre haverá uma variedade de opiniões. Contudo, acreditar em Jesus como nosso Salvador em comum deve nos ajudar a transcender, a ir além disso e a compreender que existe verdadeira unidade em acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Possivelmente é com esse pensamento que devemos começar. Concordar em tudo não é o meio de chegar na unidade. Mas acreditar que Jesus é o nosso Salvador e que nós todos o amamos é o que podemos ter certeza de que é a base da unidade. E com a palavra do autor, já temos aí o direcionamento do estudo desta semana, o segredo para a unidade. E aí eu queria tocar num ponto aqui de um texto de Éfeso, de Efésios, melhor. Paulo estava em Éfeso e escrevendo aos Efésios também, aqui do capítulo 1, versos 9 e 10, quando diz: Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Baseado nesse texto, como é que a gente pode entender esse texto com o título O Segredo para a Unidade? Vou começar com o pastor Carlos aqui. Bem, nós olhamos para o segredo, né? E até tem uma figura aqui parece um cadeado ou alguma coisa para abrir, né? Justamente tem essa dupla conotação, o segredo, né? A gente conseguir entender alguns mistérios da vida com relação à vida pessoal com Deus, com relação à comunidade, com relação à família. E agora Paulo vai introduzir, Efésios, na verdade, tem ao longo desses capítulos, a carta que ele envia vai dizer tudo o que nós somos e que fazemos tem a sua centralidade na pessoa de Cristo. E já logo resolve, não quero antecipar aí o estudo da semana, mas vai dizendo, se há alguma coisa que precisa ser desvelada, se é uma coisa que precisa ser de maneira clara estabelecida, é que Cristo
como centro de nossa vida, de nossa comunidade, é o segredo para a unidade, é o segredo para os bons relacionamentos, é o segredo para a vida com Jesus, né? Perfeito. Mas não foi você que adiantou o assunto, não. O próprio Paulo adiantou o assunto, né? Porque ele já começa a carta aos Efésios dizendo assim, olha, o segredo é Cristo. A centralidade é Cristo. Depois, ao longo da carta, ele vai explicando como isso funciona. Ele usa várias metáforas, né? Mas se todos nós aqui caísse uma catástrofe e morresse, hoje a gente já respondeu a pergunta. Exatamente. O segredo é Cristo. Exatamente. Ele é o segredo da unidade da igreja. Exatamente. E é bem nesse ponto que a gente deve partir aqui no estudo dessa semana, no programa, porque se esse é o segredo, por que é tão difícil de praticar? É uma pergunta que me incomoda. Se o segredo para a vitória, para a unidade, sempre está centralizado na pessoa de Jesus, né? De repente as pessoas que estão acompanhando a gente ficam pensando, eles estão falando lá, mas eu sou um derrotado. Se você tem esse pensamento de derrota, calma, em Jesus você é o vitorioso. Mas por que é tão difícil a gente praticar esse segredo para a unidade? Entendo que muito tem a ver com esse conhecimento da pessoa de Cristo, né? Quem é Cristo para mim? A partir de que eu signifique a pessoa de Cristo na minha vida, vai ter sentido essa proximidade, esse buscar pela palavra, esse encontro pessoal com a pessoa de Cristo e essa dimensão de que eu pertenço a algo muito maior e dentro do grande conflito que está estabelecido, este mundo e as relações, etc., vou tender para minhas derrotas enquanto eu esteja mais afastado desse Cristo e da centralidade de Cristo, não somente numa comunidade de fé, sino na minha vida. E quanto mais eu também alinho a minha vida com Cristo, obviamente eu vou poder encontrar respostas mais claras para que dentro desse panorama do grande conflito eu tenha a vitória, eu tenha a projeção da minha vida cristã com muito mais intrepidez e com muito mais força, com a centralidade que Cristo requer no meu coração. Na verdade, Ele, para se tornar o rei da minha vida, eu tenho que oferecer o trono do meu coração para que Ele tome posse mesmo, né? Então, vem a partir de uma decisão solene de quem está ao controle da vida. Exatamente. Em nossa pessoa e em nossas comunidades. Exatamente. Né? Pastor Lanza, agora essa luta entre eu venci, eu perdi, eu consegui, eu não consegui, essa é uma luta que nós vamos carregar conosco até que Jesus volte. Você pensa, Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu aqui a carta aos Efésios, que nós estamos estudando, ele era um homem muito consagrado a Deus. A Bíblia diz que ele teve acesso ao terceiro céu. Ele escreveu praticamente um terço do Novo Testamento. E a gente encontra várias vezes ele dizendo assim, eu sou o pior pecador. O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, essa luta entre a nossa natureza humana e a natureza divina, entre o que é certo e o que é errado, ela vai ser constante no nosso coração. E há um detalhe interessante, porque essa luta é um sinal de que nós somos pessoas convertidas. Porque o não convertido, ele não tem luta dentro do coração. Ele não se preocupa também, né? Não tem luta, porque só tem uma natureza dentro dele, só a natureza humana. Quando você se converte, então a natureza divina é colocada em você por Jesus. Exato. E essa luta acontece. Então, se alguém tem essa luta, não fique tão desesperado assim, porque significa que você tem duas naturezas dentro de você, mas lógico, alimente mais a natureza divina com esse contato com Jesus, como o pastor Campitelli falou, para que ela seja mais forte que a humana. Isso é importante. Dentro do texto de Efésios, capítulo 1, dos versos 3 até o 14, Paulo fala do que é que a gente recebe em Cristo. O que a gente pode entender aqui desse texto, que está aqui bem no nosso manual de estudos, falando sobre aquilo que o Senhor Jesus nos dá? O que a gente recebe? Realmente, Efésios 1, a gente poderia a semana toda conversar sobre Efésios 1, porque é poderoso, realmente. Agora, Paulo vai explicar para a sua igreja, vai explicar para aqueles que estão compreendendo quem é a figura de Cristo, os benefícios de seguir a Cristo, né? Então, começa dizendo, bendito Deus, o Pai, que enviou a Cristo Jesus, e vem as razões
pela qual eu devo ter temor, o temor a Deus, o temor solene, pelas razões pelas quais eu devo oferecer minha vida ao Senhor, pelas razões pelas quais eu devo louvar o nome de Deus. E aí começa a enumerar, né? Porque primeiramente eu fui escolhido, né? Eu fui separado para ser santo, para ser de Deus, desde a fundação do mundo, né? Antes que o mundo fosse criado, já havia um plano, sim, de salvação para seus filhos. Ou seja, nunca fomos desprovistos de um plano de salvação na pessoa de Deus e de Jesus Cristo. Então, aí vem explicando, nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós fomos adotados como filhos, né? E aí vem também a resposta da pessoa para Deus, né? Eu reconheço, todos somos filhos de Deus, mas todos somos filhos por herança. Eu não escolhi ser filho de Deus, mas na medida que eu escolho eu como meu Deus e a Cristo como meu salvador pessoal, então agora eu sou adotado como filho e bem-vindo à família de Deus. Então agora eu escolho Ele como pai. Então aí vem a concepção de ser filho de Deus por adoção e todos os benefícios que vêm, claro, agora pela morte de Jesus e seu ministério em favor de cada um de nós. Outra coisa que Paulo comenta aqui em Efésios capítulo 1, é que nós recebemos o evangelho da salvação. A gente nunca pode esquecer a nossa situação como seres humanos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o próprio Paulo fala isso, e que todos pecaram. Então, a nossa situação natural é uma situação de perdição. Nós estamos condenados irremediavelmente à morte, a menos que Jesus viesse e nos salvasse como Ele veio. Então, quando a gente recebe Cristo, quando a gente tem a centralidade em Cristo, a gente recebe essa boa nova. Sabe, a gente precisa pensar nessas coisas. Jesus, Ele veio salvar a gente que não merece. Jesus veio salvar a mim e a você sem que nós merecêssemos nada, mas Ele dá isso de graça para a gente. Então, é um benefício muito maior do que qualquer outro. Se a gente não recebesse, eu gosto de pensar assim, se a gente não recebesse nenhuma bênção de Jesus, não recebesse trabalho, não recebesse comida, não recebesse nada, nós já recebemos a maior delas, a salvação. Maravilha, é legal. São esses conceitos importantes para a gente entender qual é o segredo realmente para encontrarmos a unidade em nossa vida e em nossa comunidade religiosa. Isso é bastante importante, as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. Nós vamos para um intervalo. Voltamos em instantes, são só 2 minutos.